mais recente lançamento, não é isso? Isso. A gente vai falar mais sobre ele. Mas antes de falar sobre ele, eu quero saber o seguinte. Quais dessas histórias que você tem, até mesmo poesias, te definem? Olha, o que me define, em cada uma dessas histórias tem muito de mim, né? Tem muito da minha forma de ver a vida. Mas eu acho que nesse livro aqui, Deus na Minha Vida, ele traz assim. Porque esse aqui é um livro que eu falo de mim. Eu conto a minha história de um ângulo espiritual, mas eu conto ali como é que eu cheguei até Deus, ou como Deus chegou até mim. Então eu conto como eu me vi nisso tudo, né? Talvez uma pessoa que tenha convivido comigo, ela tenha tido uma outra visão da minha vida. Você me vendo, eu não acho que... Mas esse livro, eu acho que nele eu encontro a minha essência está ali. Está representada, está descrita nesse livro. E conta um pouquinho, Mas, então, dessa história. Um trechinho. bom, eu sou filha de um pedreiro, de uma costureira. Os meus pais, eles eram espíritas. Meu pai, depois a minha mãe foi com ele. E eu, bem pequena, eu também comecei a frequentar essa religião. E pequenininha eu tinha, assim, muito pesadelo. Eu fui uma criança, eu me achava muito diferente das minhas irmãs, na, da minha idade, porque eu tenho irmãs mais novas. Aí, por exemplo, quando eu tinha 9, eu estava estudando poesia sobre várias coisas. Aí eu olhava para elas, via elas brincando, eu falava assim, quando eu tinha 8, eu não pensava, eu achava que eu vivia assim num mundo. Eu sempre vivia um pouquinho pensando em coisas que não eram da minha idade, pensando. Eu fui uma criança, eu não sei porque eu era muito tímida também, eu ficava assim, muito introspectiva. E esses pesadelos que eu tinha, esses sonhos, eles foram assim, um problema muito grande na minha vida. E quando depois que a minha mãe faleceu, eu me senti muito perdida. Eu me senti assim, eu tinha 30, mas eu me sentia como se eu tivesse 5 anos e eu tivesse ficado órfã. Então eu precisei de uma coisa muito forte, uma coisa maior para preencher aquele vazio que eu sentia. Sim. E assim, a forma que eu encontrei esse conforto na religião, a forma que Deus me acolheu, a forma que Deus me sustentou até hoje, que mudou, porque a minha vida, ela se resume assim, em 2 capítulos. Antes da conversão e depois. Eu era uma pessoa, e depois dali parece que como se eu tivesse desabrochado, como se eu tivesse tomado coragem para fazer as coisas que eu queria fazer, como se eu tivesse encontrado força. Então, eu conto isso nesse livro, essa minha experiência espiritual, que vem lá desde a minha infância, como tudo isso aconteceu. Maravilha. A mãe realmente é uma figura muito forte na vida da gente, né? Nossa mãe. Consuelo Brito está aqui conosco, Juan Ravena, que em breve vai estar numa live aqui também comigo. Pense numa voz linda desses dois. Francisco Maia entrou aqui. Quem mais está aqui? Loja Belme está aqui conosco também. Nel Santos, tá, minha amiga, está aqui conosco. O Leandro Cardoso está falando, Lu, podemos esperar Nunca Foi Sonho 2? Sua história é muito grande e incentiva muitas pessoas. Olha, eu não tenho eu já estou assim pensando numa outra história, num outro livro. Isso nunca me passou pela cabeça, não, foi uma continuação. Mas quem sabe, né? A inspiração é uma coisa que surge de repente. Verdade. Assim como eu fiz esse livro aqui, porque as pessoas começaram a me cobrar que eu fiz, registrar alguma coisa sobre meu filho, pode ser que tenha a dica, quem sabe. Fica a dica. Fica a dica. De quem? Quem foi que deu a dica? O Leandro. O Leandro. Leandro. O psicanalista Marcos Souza está falando o seguinte: segundo a psicanálise, toda ação parte de uma motivação inconsciente. A pergunta é: onde está você em seus escritos? Pergunta de psicanalista.
Bom, eu estou tentando entender como as coisas funcionam, tentando demonstrar aí, um olhar sobre tudo que acontece na vida. Eu estou aí tentando registrar, deixar aquelas coisas assim, importantes. Em todo livro meu eu tenho deixar uma mensagem positiva para as pessoas. Né? Porque eu sou uma pessoa que também, eu acho que isso veio um pouco da minha mãe. Né? Toda vez que eu vejo alguém em uma situação, tem alguma dificuldade, ou triste, eu tenho um desejo muito grande no meu coração de transmitir um pouco de esperança. Então, eu acho que nas minhas histórias, eu estou tentando deixar uma mensagem de esperança para as pessoas, de estar registrado que, às vezes, as coisas que acontecem coisas na vida da gente, que a gente não espera, coisas desagradáveis, mas que em todas as ocasiões a gente pode encontrar uma maneira de sobreviver e de ser feliz, do jeito que a gente consegue. Então, acho que eu estou aí, né, nessa linha aí, tentando deixar uma mensagem positiva para as pessoas. Essa é a sua motivação, É, que gera a ação. O isso. Ângelo está aqui conosco, vai ter uma live, né, na quinta-feira, não é, Ângelo, com o psicanalista Marcos Souza. O Jonathan Almeida, que está aqui comigo, está sempre comigo na live, um grande professor de passarela. Pense num homem que dá, uma pessoa que dá uma aula maravilhosa de passarela. Tive aula com ele, maravilhoso. Bruno Xavier também entrou aqui. Gláucia também está conosco. Deixa eu ver se tem mais Glaucia, alguma pergunta. Glaucia. Pode ser minha irmã está no Glaucia. O Vander está dizendo que vai se ausentar, mas está parabenizando pela live. Parabéns a Lucilene por sua grande lição de vida. Muito obrigada, Vander. Obrigada, Vander. Cíntia, boa noite. Também para você, Lucilene. O Gilvaney entrou aqui conosco, o Zamba está aqui conosco. Eu vi mais algumas perguntas. Prazer estar com vocês, amigos e irmãos em Cristo. A Michele Dantas. É sua irmã? A Michele. Não, Michele, ela congrega na mesma igreja que eu. Pronto. O Jonathan está falando o seguinte: você tem problemas em libertar a sua história para o mundo? Pois estou tendo com a minha. Uma dor no coração de dar meu filho. Dizem que depois de publicados, as nossas histórias não é mais a nossa. O Jonathan, o filho dele é o livro dele, né? Aí ele está perguntando: você tem problemas em libertar suas histórias para o mundo? Não, não mais. Eu tinha, quando eu comecei a escrever, eu tinha um ciúme muito grande das minhas poesias. Eu escondia, eu tinha um caderninho, anotava, escondia, tanto eu não queria que ninguém lesse, porque aquilo ali, como era a minha forma de expressão, eu achava que quando a pessoa lesse aquilo ali, eu ia me sentir invadida. Então, era minhas coisas que eu estava pensando. Então, aí, só que eu era criança, os adultos liam e falavam, nossa, que coisa legal, deixa eu copiar, e eu não deixava de jeito nenhum, eu não queria que ninguém tocasse as minhas coisas, nos escritos. Mas hoje não, hoje é o contrário. Hoje eu tenho vontade, eu tenho quase uma necessidade de que as pessoas leiam. Aí, por exemplo, alguém compra um livro tão conhecido, aí eu digo, você já leu? Fala para mim o que você achou. Hoje Hoje eu tenho você uma quer necessidade de compartilhar, né? compartilhar. Isso. Isso. Falamos a mesma coisa. Então, Jonathan, liberte seu filho para o mundo. Porque as pessoas precisam. Você precisa compartilhar, né? Você precisa compartilhar. Não é o que adianta você reter só para você. Não, compartilha, libera esse negócio, para com isso. O psicanalista aplaudiu o que ele perguntou a você. O Leandro Cardoso está falando, a vida é numa caixinha de surpresa, só Deus nos ajudando. Rosemary Dantas está sempre aqui conosco nas lives, chegou, se atrasei, mas chegou na hora certa. Pode fazer perguntas para a Lucilene. Infinite Cover está aqui, Gláucia. Lucilene é nordestina? Estão perguntando. Não, ela é carioca, do Rio de Janeiro. Isso. A Rose está falando que eu era assim, pequena. Verdade. Eu não entendi, Rose, a colocação, mas enfim. Vamos para frente. Seus sentimentos interferem no momento da sua criação? Às vezes você está pensando em escrever alguma coisa e de repente você não mais escreve aquilo porque algum sentimento, alguma situação em que você vivenciou mudou isso.
não. Não. Não? Só se for poesia. Só, por exemplo, se eu tivesse uma inspiração de escrever, porque não, normalmente quando eu tô assim, com algum sentimento mais forte, ou se eu estiver muito triste, se eu estiver muito. Hoje a gente tem as redes sociais, né? Às vezes a gente vai Isso. lá, grava um vídeo para colocar aquilo para fora, aquela Uhum. emoção, ou você faz uma postagem, as pessoas se expressam muito assim. Quando a gente não tinha isso, por exemplo, eu estou assim, tô indignada com uma coisa, eu estou feliz demais. Eu tinha uma necessidade enorme de pegar um caderno e sair escrevendo. Entendeu? Então, o que eu escrevia era exatamente aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu estava expressando. Mas com o livro, não. O livro, para mim, se eu estou escrevendo uma história, o que eu estou sentindo não interfere ali, não. Estou lendo uma história separada que eu estou contando. Aí, por exemplo, se eu não estiver legal para escrever, eu espero um momento para eu sentar, porque ali é como se fosse uma coisa separada. A minha emoção, nunca aconteceu isso, não. Não interfere. Interfere quando eu quero criar. Eu não tô escrevendo um livro. Eu quero escrever um desabafo, alguma coisa. Aí a minha emoção, sim, vai interferir completamente no que eu escrevi. No livro, não. A Consuelo está dizendo que o seu som está bem dando O som tá interferências. ruim? Está dando um pouquinho de interferência. Mexe aqui para ver se é. Você está com Tá um fone? pouco Não, chiado. né? Não tô. Deve ser isso, né? O fone, ele canaliza o som. Eu já percebi isso. Todas as pessoas que fazem live comigo, eu percebo isso. Quem tem o fone, canaliza. Quem não tem o fone, o som fica se espalhando pelo ambiente. Aí dá um pouquinho de Depende, né? interferência mesmo. Mas por enquanto vamos falando. Até Tá, vamos chegar o falando. socorro. Chegou. Chega o socorro aí para a Lucilene. A equipe está procurando. Me traga um fone, minha equipe. Leva um fone, porque o fone realmente ele dá um É. direcionamento bem, bem legal. A Rosimeire está perguntando o seguinte: o que incentivou você a escrever o livro? Aliás, ela tem vários livros, né? Mas o que te incentivou a escrever livros? Ela está perguntando aí. Bom, o primeiro livro foi motivado por uma necessidade de registrar, de não deixar que a história. Obrigada. Não deixar. Chegou um fonezinho aqui, vamos ver se melhora. Que maravilha. Para não deixar que a história da minha mãe se perdesse. Então, eu fui motivada por uma dor, na verdade, o primeiro livro. Mas, vamos ver aqui só um minutinho. A gente percebe que assim, os escritos. Melhorou. Dizem que os escritos mais profundos, eles advêm não tanto da alegria, mas mais da dor. Né? Eu fui motivada, o primeiro livro foi uma necessidade de homenagear minha mãe. Eu falava assim, poxa, essa mulher não pode ser esquecida. Eu fiz poesia, eu fiz tudo, mas eu queria deixar alguma coisa, homenageá-la de alguma forma. Aí eu escrevi sem saber se eu ia conseguir concluir, né? Eu fui escrevendo. Aí, a partir daí, eu tomei gosto. As pessoas me incentivaram, né? Falaram, poxa, você tem jeito para isso daí. Então, aí eu continuei. E eu pretendo agora não parar nunca mais, né? Escrever, porque isso é uma coisa que me traz, assim, muita satisfação, muita realização, pessoal. Tem spoiler? Eu gosto de spoiler. Próximo Olha, livro. O próximo... Sobre o quê? Então vamos lá. Ele ainda está muito, muito no iniciozinho, mas eu pretendo falar sobre adoção. Vai ter alguma coisa sobre adoção. Vai ser um pouco assim, um romance com um pouco de drama, entendeu? Mas vai envolver aí o assunto adoção. Mas ainda está muito no início. Vai ter fatos reais? Ou vai ser um romance? Não. Eu vou tentar fazer um outro livro de ficção, porque foi uma experiência assim, muito, muito prazerosa, entendeu? Esse Nunca Foi Sonho também, ele não é inspirado em ninguém, é uma ficção mesmo. E o próximo eu também estou pretendendo, mas ainda está bem no comecinho, é só... mas eu já gostei. Já gostei do spoiler.
Estou pensando ainda, mas jornalista gosta de jornalista história, adora, né? né? Isso. Agora vamos falar sobre o livro, porque tem muita coisa para falar sobre esse livro aí. Nunca Foi um Sonho. No que fala esse livro, de fato? Ele desafia as surpresas da vida, por quê? Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Antes eu estou falando o seguinte. Antes eu quero dar boa noite aqui a Beatriz Palermo, que está aqui conosco. O Luciano está falando que o livro é lindíssimo, o que você estava falando sobre ele. Rosemary parabenizou você. E Obrigada. o Consuelo está dizendo que o som agora está ótimo. Amei ela que dizer bom. que a história da mãe não ser esquecida. Ela está falando aqui. Minha mãe foi assim... Eu acho que tudo que é importante. Hoje eu tenho um filho, né? Graças a Deus eu tenho já um filho numa idade madura e eu vejo a importância que tem de você passar coisas positivas para o seu filho desde pequenininho, porque ele cresce e aquelas coisas ficam para sempre. Faz toda a diferença. Verdade. Bom, então vamos lá, que você me perguntou. Deixa eu beber uma aguinha aqui. A Rosemary está perguntando onde pode comprar seus livros. Você já falou, mas é bom falar de novo, porque ela entrou agora, né? Tá. Isso, em todo o Brasil pode comprar pelo Amazon, tá à venda tanto o e-book como o livro físico, pelo site da editora, que é chiadobooks.com, ou pelo meu site também. Eu ainda tenho alguns livros que eu posso, quem comprar pelo meu site, eu mando autografado. Aí o meu site é lucilenemanhães.com.br. E tem Livraria da Travessa também no Rio. Quem estiver fora do Rio pode comprar pelo Amazon. Pronto, aqui, ó, a Consuelo disse que vai comprar seus livros, a Rosemary também vai comprar seus livros. Que bom, maravilha. Tá todo mundo aqui. O W Medeiros está dizendo que a live está muito boa, parabéns pela iniciativa, obrigada. Aqui a estrela da noite é a Lucilene, né? São os meus convidados que me inspiram, né? A fazer lives assim, trazer pessoas tão maravilhosas, com conteúdos tão ricos como eles. A Consuelo está dizendo assim, sua fortaleza é inspiração. Sua fortaleza é inspiração. Fixa o site dela aqui. Arilson colocou aí, ó. O Arilson é o esposo da Lucilene, ele colocou aí. Arilson é minha equipe. É a equipe dela. Ansiosa, olha, o pessoal já está botando aqui, ansiosa pelo próximo livro. Corre para escrever. Pois é. Vamos falar, a vida corrida. Vamos falar sobre esse livro, porque eu estou curiosa para saber que sonhos são esses. As pessoas estavam me procurando e perguntando, porque viram o nome, né? Lá, no card. E perguntaram, Cíntia, vai falar que tipo de sonho é esse? É sonho sonhado? Aquele que você dorme à noite e sonha? Ou é sonho realizado? E a Lucilene vai falar agora. Então, vamos lá. Os dois tipos de sonho. Esse livro, ele conta uma história de um jovem que ele vai para o exterior para tentar uma oportunidade de vida e ele faz algumas coisas, faz um pouco de tudo para sobreviver, só que ele faz algumas coisas que ele se arrepende, ele fica um pouco envergonhado e ele esconde um passado. Ele esconde as coisas que ele faz, depois que ele consegue se empregar lá, que ele consegue a estabilidade dele, ele tenta apagar esse passado. Só que, enquanto ele está lá, ele conhece uma brasileira que vai passear lá nos Estados Unidos, vai fazer intercâmbio. Ele se apaixona loucamente por essa menina, só que essa menina ela tem sonhos intuitivos. Ela sofreu uns traumas na infância, ela também tinha pesadelos quando ela era criança, e ela tem uns sonhos, são quase premonitórios, entendeu? Eu deixo aí pro leitor aí decidir o que se passa com essa menina. Eu sei que ela tem uns sonhos, desde pequenininha ela consegue quase prever a morte dos pais, e ela encontra com esse jovem que tinha um passado, e ele se apaixona por ela e tal. Até no início ela não interfere muito na vida dele não, mas a partir do momento em que eles conseguem ficar juntos, ela tem uns sonhos que revelam o passado dele e praticamente revela o futuro também. Só que ninguém consegue entender esses sonhos. Isso aí só fica claro no final do livro. Depois que acontece muitas coisas, vai ter que ler para saber. E ele chega a essa conclusão, que aquilo que ela
porque como ela era uma menina que ela tinha alguns problemas psicológicos, tinha uns sonhos assim, uma menina um pouco diferente, né? Ela tem alguma coisa ali por conta dos traumas que ela sofreu, e ela tem... As pessoas não dão muito crédito para esses sonhos dela. Mas depois que a vida dele tomou outros rumos, ele percebe que aquilo não era um sonho. Que nunca, na verdade, nunca foi sonho. Que aquilo ali era uma revelação tanto do passado que ele tentava esconder, isso vem à tona e norteia o futuro dele. Por isso que no final aqui do livro eu ponho uma frase do Leonardo da Vinci, que tudo que está no plano da realidade já foi sonho um dia.